Os X-Men estão chegando trazendo os mutantes para o universo cinematográfico da Marvel. E sabendo que eles já foram adaptados para os cinemas algumas vezes e até em várias outras mídias diferentes também, nós temos que pensar qual equipe dos X-Men que a Marvel vai escolher para ser a sua primeira equipe nas telonas. E por que essa é uma escolha tão importante para Marvel e para a gente? Tem uma equipe em específico que tem tudo para ser escolhida e provavelmente não é a equipe de X-Men que você está esperando. Então vem comigo que eu vou te contar isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e se tem uma diferença marcante entre os X-Men e os outros heróis da Marvel é o fato que eles já nasceram com superpoderes ou com a tendência de desenvolver esses poderes. Por isso eles são chamados de mutantes, porque tiveram um salto na evolução humana, onde essas habilidades tendem a se manifestar geralmente na puberdade. E justamente devido a esse novo grau na evolução humana, segundo a mitologia da Marvel, as pessoas comuns que não possuem poderes têm muito medo e desconfiança dos mutantes. Isso fica ainda mais evidente quando alguns deles usam seus poderes para fins criminosos. E é para combater esses mutantes malignos aí e promover a paz entre as duas raças, né, mutantes e humanos comuns, que surgem os X-Men. Criados lá em 1963 pela incrível dupla Stan Lee e Jack Kirby, os X-Men por várias vezes foram usados para retratar qualquer tipo de revolução cultural que tivesse acontecendo no mundo. E até hoje é assim. Vide a edição 28 da X-Force, que saiu lá fora e acusa a Rússia de crimes de guerra. Ou seja, você aí que acha que histórias de super-heróis não tem nada a ver com política, com questões que estão acontecendo agora no mundo, fique sabendo que os X-Men sempre foram assim desde o início. Nessa edição especificamente, por mais que a história tenha sido lançada agora, por incrível que pareça, ela já tinha sido escrita e ilustrada meses antes da guerra entre Rússia e Ucrânia. E é claro que essa abordagem contrária à Rússia é muito presente nas mídias estadunidenses, mas é só uma amostra de como os X-Men ainda são usados para passarem mensagens sérias à sociedade e como as histórias dos mutantes estão muito inteiradas com o que está acontecendo no mundo todo, com a geopolítica, vamos dizer assim, atualmente. E é devido a essa importância que os mutantes têm que há a necessidade de serem incorporados ao universo cinematográfico da Marvel. O que eu acredito que vai ser um grande desafio, porque antes dos Vingadores estrearem nos cinemas, eram os mutantes que faziam sucesso nas produções da Marvel. É bom lembrar que o último filme da equipe, X-Men Fênix Negra, foi o maior fracasso de bilheteria da franquia. E olha que eu até vi algumas coisas positivas naquele filme lá, apesar dele ter sido bem mais ou menos. Agora assim, ao contrário de Logan, né? O filme solo do Wolverine que foi muito elogiado pela crítica e é querido até hoje. Lógico que também tem o filme dos Novos Mutantes. Mas como os Novos Mutantes são tipo uma equipe derivada dos X-Men, não exatamente tratam dos X-Men, o grupo principal ali, vamos deixar eles um pouco de lado para esse exemplo. Ou seja, as opiniões sobre os filmes dos mutantes são muito controversas quando se trata do grupo reunido. Muitos gostam, outros não, e no meu ponto de vista, para vencerem esse desafio de incorporarem bem os mutantes no CM, a Marvel Studios tem que deixar muito claro a diferença do que significa ser um Vingador e o que significa ser um membro dos X-Men. Porque ser um membro dos X-Men deve envolver não só as habilidades sobre-humanas, mas também apresentar complexidade social de viver em um mundo onde alguém é temido e odiado apenas por existir. Porque essa é a realidade dos mutantes. Dessa forma aí, os X-Men não são só uma equipe de heróis, mas também um refúgio para os oprimidos. E por isso é muito importante nós termos em mente qual seria a equipe perfeita para ser levada para o UCM. Vamos então às principais opções.
E já se inscreve no canal se for novo por aqui para não perder os próximos vídeos. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente na família Lokia, pode ser? Se inscreveu? Ativou as notificações? Vambora continuar então. Uma opção interessante seria incorporar as equipes que já foram adaptadas para o cinema e são conhecidas do público em geral, né? E eu vou juntar aqui nesse exemplo todos os filmes que já saíram, tá? Esse seria talvez o caminho mais fácil, vamos dizer assim, já que nós tivemos algumas formações diferentes da equipe dos X-Men nos cinemas, com a participação de vários mutantes, inclusive de linhas temporais diferentes, como quando o Wolverine encontrou os membros do primeiro filme dos X-Men no final de Dias de um Futuro Esquecido. O que não teria problema nenhum, já que o universo cinematográfico da Marvel trata de multiversos e versões alternativas de heróis. Então, por mais que as opiniões possam se divergir em relação a esses filmes dos X-Men, é fato de que cenas como essa de Dias de um Futuro Esquecido despertam um quentinho no coração, geram uma empatia do público, né, uma nostalgia. E aí existe um cardápio grande de personagens para serem aproveitados, né, além de um elenco de peso. Então a possibilidade de termos uma equipe formada por mutantes como Vampira, Tempestade, Homem de Gelo, Jean Grey, Ciclope, Wolverine e Professor Xavier ganha força quando nós temos a participação do Patrick Stewart, o Professor Xavier, no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A questão que ficaria é, se o Patrick Stewart pode voltar no multiverso, os outros atores voltariam também? Ah, eu falei da Vampira, né? Essa daí já tem até uma rival para bater de frente e que já tá no universo cinematográfico da Marvel, que ninguém mais é do que a Capitã Marvel. Só que isso aí é uma história para outro vídeo. E vale dizer também que tem que ver se a Marvel vai adaptar a clássica rivalidade entre a Capitã Marvel e a Vampira, sim ou não. E só para concluir essa equipe, como deixar de fora atores importantes como James McAvoy, Jennifer Lawrence e os dois Magnetos, Michael Fassbender e Sir Ian McKellen. Portanto, essa equipe é sim uma forte candidata a ser adaptada. Só que os problemas apareceriam na hora de trazer esses atores de volta. Então, no meu palpite, se a Marvel por acaso fosse trazer uma equipe inspirada nos antigos filmes dos X-Men, seria só para uma participação especial e não para ser a equipe fixa do universo cinematográfico da Marvel. Mas a coisa muda de figura com outras opções. A equipe original dos quadrinhos, por exemplo, seria, para os mais puristas, né, a ideal para ser levada aos cinemas. Ela é formada por Ciclope, Homem de Gelo, Garota Marvel, Fera e Anjo. Essa equipe aí é tida com muito carinho por serem os primeiros criados por Stan Lee e Jack Kirby para os X-Men em 1963. Muitos acham que a Fox foi muito solta ali com a adaptação para os cinemas dessa equipe aí, que deixou de lado alguns personagens populares ou até distorceu histórias clássicas com a saga da Fênix Negra. Então, considerando esses fãs aí, seria inteligente a Marvel Studios se manter fiel aos quadrinhos, ou pelo menos fiel à essência dos quadrinhos, que é uma coisa que a Marvel Studios tem sido bem sucedida em fazer, e tornar os mutantes parte dominante do universo cinematográfico da Marvel, da mesma forma que os X-Men se tornaram lá nos quadrinhos, quando eles viraram as HQs mais vendidas nos anos 90. Só que, como eu disse, a Marvel, ela se preocupa em adaptar de forma fiel à essência, mas não necessariamente tudo que está nos quadrinhos. Por exemplo, a formação dos Vingadores original dos cinemas é diferente da formação original dos Vingadores nos quadrinhos. Então, por que a primeira equipe dos X-Men no cinema seria exatamente a equipe original dos X-Men nos quadrinhos? E se seguíssemos ainda a linha de raciocínio de adaptar a essa equipe original das HQs, por não serem membros originais, nós não poderíamos ver mutantes como Tempestade, Noturno ou Wolverine nessa formação original. Então, assim, essa equipe é uma hipótese a se considerar, porém, ainda com muitas ressalvas. Daí vem a equipe dos quadrinhos e do desenho dos anos 90. Para muitos, essa seria a equipe mais óbvia e justamente porque é a mais popular. Para se ter uma ideia, a edição número 1 desse arco é a revista em quadrinhos mais vendida de todos os tempos, até hoje.
Tudo bem que o fato de apresentar os X-Men com novos trajes e contar com capas variantes pode ter instigado os colecionadores na época a correrem para garantirem a sua edição. Mas é fato que trouxe também uma reinvenção para os mutantes, mergulhando em temas como igualdade e tolerância, e foi um tremendo sucesso, atraindo leitores de todo mundo e transformando os X-Men em uma das maiores marcas da Marvel. Esse quadrinho, escrito pelo escritor de longa data dos X-Men, Chris Claremont, e desenhada pelo Jim Lee, estabeleceu 2 esquadrões separados dos heróis, os times Azul e Dourado. Esses grupos formaram a base para a equipe que apareceu no desenho dos anos 90 e que, inclusive, está ganhando novos episódios no Disney Plus. Ou seja, é bem possível que qualquer uma das histórias contadas nessa época, seja no desenho ou nos quadrinhos, possa ser usada para dar um embasamento a qualquer adaptação para o UCM. Essa equipe seria de fato a mais provável para ser adaptada e contaria com membros como Arcanjo, Colossus, Homem de Gelo, Jean Grey, Tempestade e Bispo, ou Bishop, na equipe dourada. Enquanto a equipe azul era formada por Wolverine, Psylocke, Gambit, Vampira, Ciclope, Fera e Jubileu. Mas não paramos por aqui. Que se tem um evento que mexeu com a casa das ideias foi Vingadores vs X-Men em 2012, que fez a Marvel relançar vários títulos a partir disso e dar uma nova roupagem aos heróis da editora. Então nada mais justo que adaptar para os cinemas uma versão da equipe dos mutantes que já enfrentou os heróis mais poderosos da Terra. Nessa história, com a Força Fênix novamente voltando para a Terra, ambas as equipes, os Vingadores e os X-Men, deduzem que a Hope Summers vai ser hospedeira. Hope Summers, que é a primeira mutante nascida no dia M, o dia que a Feiticeira Escarlate lançou um feitiço que mudou o mundo para uma realidade onde não existia mais gene mutante. Mas enfim, daí era óbvio que os dois grupos reagiriam de formas diferentes, né? Ciclope, líder dos X-Men, queria que a Fênix se fundisse com a Hope, pois via isso como uma maneira de renascer a população mutante. Já o Capitão América e os Vingadores queriam acabar com a Fênix de uma vez por todas. Esse conflito de interesses aí forçou as equipes a se enfrentarem ao longo de uma série de 3 edições. Essa aí é a história de Vingadores vs X-Men. E mesmo que não seja adaptada num primeiro momento, essa equipe ou essa história tem tudo para ser vista em algum momento do universo cinematográfico da Marvel. Você acha que não? Olha esse nome, Vingadores vs X-Men. Isso aí é nome de mega saga, pô. Isso aí é nome de filmaço, pô. Claro que a Marvel vai fazer esse filme. Agora, se eu fosse apostar numa equipe para ser incorporada de verdade no universo cinematográfico da Marvel, eu apostaria na diversidade da equipe de All New, All Different X-Men, também chamada de Segunda Gênese. Essa equipe é formada basicamente de heróis internacionais e iniciou uma nova era para a franquia X-Men, que estava à beira do cancelamento em meados dos anos 70, muito antes do sucesso que foi o arco dos anos 90 que eu falei antes. Nessa época, os X-Men não estavam indo bem das pernas e as histórias consistiam basicamente de embates contra o Magneto, intercalando com histórias do Mutante da Semana. Colossus, Banshee, Solaris, Pássaro, Trovejante, Tempestade, Noturno e Wolverine se juntaram a Ciclope em Giant Size X-Men 1 para dar uma nova vida à franquia. Os 5 X-Men originais, criados por Stan Lee e Jack Kirby, foram capturados pela ilha viva Krakoa e só o Ciclope conseguiu escapar. Com isso, o Professor Xavier procurou outros mutantes para resgatar eles, e acabaram se tornando a segunda equipe dos X-Men. Essa é a equipe que faz mais sentido em ser adaptada por muitas razões diferentes. Aqui, o Wolverine e o Ciclope têm muitos conflitos, e há diferenças ideológicas claras entre os membros que seriam muito interessantes ver exploradas no UCM. A equipe da Segunda Gênese, ou um grupo parecido com ela, permitiria que a Marvel alcançasse espectadores de todo o mundo. Colossus, por exemplo, poderia ajudar a Marvel a atrair o público russo, enquanto Tempestade seria outra heroína africana importante, aos moldes de Pantera Negra. Os temas centrais de diversidade e tolerância são um ponto central para encaixarem os X-Men, e por isso, nesse momento, seria muito inteligente por parte da Marvel adaptar essa equipe para os cinemas. É quase garantido que qualquer combinação de mutantes dos X-Men que decidirem adaptar para o CM não será fiel a nenhum grupo específico dos quadrinhos. Tudo vai depender da história que eles quiserem contar naquele momento.
Mas de todas essas opções aqui, comenta qual você preferiria que a Marvel adaptasse. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.